a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Que nós possamos, nesse momento, rapidamente só fechar os nossos olhos, colocar o nosso pensamento em Jesus, com o nosso mentor espiritual, num agradecimento por estarmos aqui para o aprendizado, num agradecimento porque conseguimos aqui chegar, um agradecimento pelo nosso dia, pela nossa família e principalmente por tudo que vamos receber nessa noite. Que Jesus sempre nos abençoe. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter o nosso amigo Wagner Aranha. Ele vai falar para nós sobre o livro do mês E a Vida Continua, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse livro está à venda na livraria, com 20% de desconto. Então aproveitem, leiam. É uma história linda, vale a pena. Vale a pena a gente ler e vale a pena a gente sempre prestar atenção em todas as nossas relações, né? Sempre com muito respeito, com muito carinho, sempre com Jesus, com aquele olhar que Jesus teve para conosco e que a gente possa ter para com o próximo também. A prece inicial a Leila vai fazer para a gente, a mensagem e o evangelho vão ser lidos pela Marisa, a Laura vai fazer as vibrações e a prece final a Patrícia. A gente pede a gentileza de que vocês desliguem os celulares, por favor, nesses momentos de trabalho, que nós possamos nos ligar com a espiritualidade e com Jesus. O primeiro e o segundo bancos, tanto da direita quanto da esquerda, eles são reservados para as pessoas que estão em tratamento. E as fileiras do corredor aqui e da parede também do corredor, os primeiros lugares a gente deixa reservados para os médiuns do trabalho que vão aplicar o passe nas fileiras. A gente pede para aqueles que puderem colaborarem com a cesta básica da Casa de Paz e Amor. Essas cestas básicas elas são entregues às famílias assistidas. E os kits de higiene, que o Gilberto conversou com a gente também a semana passada, que também são entregues às famílias assistidas. Os cursos da casa já tiveram início, alguns ainda vão começar. Quem quiser alguma informação sobre aprendizes do Evangelho, principiante espírita, consciência em transformação, é só ir até a livraria, a Thaís tem todo o esquema para explicar para vocês. Que esse nosso trabalho seja abençoado. Vamos seguindo? Vamos então, a partir de agora, procurar respirarmos tranquilamente, acalmar os nossos pensamentos, nos deixando envolver por toda essa atmosfera que já foi preparada desde as primeiras horas do dia para receber a cada um que aqui adentra. Vamos nesse momento nos sentirmos abraçados pelos nossos mentores, que estão aqui juntinhos de nós. E vamos todos juntos agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de aqui estarmos, ao nosso Mestre querido, que Ele volte o seu olhar para esse trabalho abençoado e iluminado. Envolva, querido Mestre, ao nosso querido palestrante, e que nós possamos estar atentos e receptivos à mensagem da noite. Abençoa-nos, Pai, Mestre querido, a espiritualidade querida que aqui se encontra, durante todo esse trabalho, e hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Do livro de Mensagens Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Viver em Paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menospreze a tarefa, por mais insignificante te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pela manhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Bonsoir. Obrigado pelo convite e a confiança para estar aqui conversando com vocês. Conversando não, né? Apresentando, esse é o melhor termo, porque conversar seria a gente sentar e bater um papo, trocar informações. Hoje eu vou transmitir aqueles pensamentos, aqueles conhecimentos que eu colhi durante a minha jornada, e em cima do livro do mês, que é o livro recomendado pela nossa diretoria de doutrina. Todo mês existe um livro que é recomendado, né? E o livro desse mês é A Vida Continua, como a Alessandra apresentou. E tudo que eu vou colocar aqui, dos meus conhecimentos, caso eu fale, eu coloco à disposição para corrigir, alguém me ajude, tá? Eu vou procurar usar o Pentateuco. Quer mais segurança que essa? A gente não consegue errar a partir do momento em que a gente vai estudar o Pentateuco codificado por Allan Kardec. Então, em cima dessas obras básicas e depois das obras auxiliares, mas esse é o fundamento de tudo, é que eu vou me embasar a minha apresentação. Pois bem, livro do mês, e a vida continua. Essa capa que está aparecendo aí é a capa da edição que está à disposição para venda com 20% de desconto aqui na nossa livraria. Também boa noite, bonsoir, o pessoal que nos acompanha pela internet. Desculpe-me, escreve-me memória. Essa é a capa do livro que está à venda na nossa livraria. Mas também existe a opção do sebo. Nós temos o nosso sebo. Então, de vez em quando, vai lá dar uma fuçadinha, que a gente sempre encontra obras interessantes e ali com preços bem convidativos. Então, muitas vezes a gente encontra esses livros lá. Então, essa é uma obra que foi ditado por André Luiz. André Luiz é aquele espírito, para quem não tem tanto domínio, tanto conhecimento, né? Que trabalhou durante alguns anos, bons anos, em parceria com o Chico Xavier e depois com alguns outros médiuns também, ditando algumas obras. Então, Chico Xavier é quem psicografou essa obra em questão que nós estamos falando hoje. A editora é a FEB. Chico Xavier entregou toda a edição, toda a responsabilidade de distribuição, comercialização e os lucros para a Federação Espírita Brasileira, que hoje se encontra instalada em Brasília. Na época ainda era no Rio de Janeiro, mas com a mudança da capital federal para Brasília, a FEB também se mudou para lá. Então todos os direitos autorais
são da FEB, dessas obras do Chico. E esse livro, A Vida Continua, ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. É um título que Chico e André deram para um conjunto que chegaram a 13 obras. 13 obras psicografadas. E essa obra é a 13ª, é a última que fechou todo o ciclo dessa coleção. E A Vida Continua. Ela teve a sua primeira edição, mais ou menos, em 1968, que ela começou a ser comercializada, né? E a partir daí, já pelas informações que a gente recebeu, já foram vendidos 500 mil exemplares dessa obra. Então é um número significativo para uma obra literária para o nosso país, né? Que tem uma dificuldade, que está caminhando para poder melhorar e assumir o hábito da leitura. Pois bem, esse livro, além do livro, ele também já serviu como enredo para filmes e peças teatral. Isso lá nos anos de 2012, né? Então aconteceu o filme, aconteceu a peça teatral, inclusive um dos personagens foi interpretado pelo Lima Duarte, né? Então teve a sua difusão no mercado aí no meio. Não tanto quanto o Nosso Lar, mas teve a sua apresentação. Então esse livro já serviu de enredo para essa obra. Mas, antes de a gente começar a falar do livro, eu vou aproveitar o momento e apresentar a vocês um ser que viveu na França, nasceu em 31 de março de 1596 e desencarnou na Suécia em 11 de fevereiro de 1650. Ele viveu 53 anos. Que é o nosso querido René Descartes. René Descartes, francês, filósofo francês, fez um trabalho magnífico, matemática, física, filosofia. É incrível o trabalho, o desenvolvimento que esses nossos amigos têm e que serviram de campo de preparação para o Kardec. Por quê? Um dos postulados de René, ou de Descartes, que é melhor como ele é tratado, diz o seguinte, que está no livro dele, chamado Discurso sobre o Método, que diz o seguinte: penso, logo existo. Por que serviu de base também para Kardec? Ele fala aqui na frase alguma coisa de estar encarnado ou estar desencarnado? É genérico. Então, observa como o movimento de preparação para chegar àquele momento em que Kardec começou a codificar foi sendo preparado ao longo dos anos, devagar, com sedimentos, ora um reclama aqui, ora outro reclama ali, um corrige o outro, um amplia o outro, e foi fazendo-se esse processo. Mas Descartes usou esse termo, penso, logo existo. Ou seja, a qualquer momento eu vou existir, desde o momento em que Deus nos criou. Então nós somos imortais, eternos, apenas Deus. Nós somos imortais. E a partir desse momento em que começou a nossa jornada, esse nosso caminhar árduo e suave, que é outro termo também de outro filósofo. Por que árduo e suave? Porque o nosso aprendizado requer esforço, requer dedicação, às vezes se transforma em árduo, né? Mas depois que a gente obtém o conhecimento,
se transforma em suave. E aí nos abrindo para um outro desafio de um outro evoluir nos nossos conhecimentos. E essa frase, ela foi célebre para o racionalismo, né? No século XVII. Descartes, além de filósofo, ele também ousou. Todos os trabalhos, antigamente, de apresentação de seus textos, de livros filosóficos, eram todos eles escritos em latim. Ele ousou e começou a escrever e a apresentá-los em francês. Para que isso? Usando a ideia dos nossos amigos evangélicos, que é poder abrir para mais pessoas poder ter acesso ao conhecimento. Então eu não precisava ter um conhecimento de um segundo idioma para poder aprender. Esse foi, no meu modo de ver, um dos grandes vantagens, um dos grandes diferenciais dos nossos amigos evangélicos, né? Quando eles começaram a mudar, a criar, a se separar da Igreja Católica. E Descartes foi uma dessas pessoas que colocou seus trabalhos de francês para facilitar o nosso aprendizado. Portanto, penso, logo existo. E aí vem dar sentido a frase do título do livro. E a vida continua. Ela não tem fim. Ela não tem parada. É para ficar desesperado? Claro que não. É para ficar chateado? Claro que não. É para ficarmos felizes. Porque nós temos essa oportunidade de melhoramento. Nós temos. E esse livro, o que ele vem falar? O que ele vem apresentar para nós? Essa obra tem uma característica diferente das outras 12 obras que a dupla dinâmica apresentou. Ali, Chico e André, eles vão fazer um trabalho de apresentação de obras aonde André apresentava as aventuras, os trabalhos, as expedições em que ele participava. Então, ele mostrava para a gente as regiões umbralinas, ou as regiões onde ele tinha acesso, para nos mostrar tudo aquilo. Mas nesta obra, aqui a vida continua, não. É um romance. Romance, né? Maravilhoso romance. Esse romance, conforme eles colocam no início da obra, é uma história verídica, aonde, lógico, os personagens tiveram seus nomes modificados para preservar a individualidade de cada um. E tem como personagens principais um casal que se chama ela Evelina, ele Ernesto, que abordam, que participam de todo esse romance, de toda a fase do desenrolar. E esse romance ocorre lá pelos anos 50, pelos anos 60. E ele inicia com um encontro, como coloca no livro, casual dos dois personagens principais, que é a Evelina e o Ernesto, que eles foram para uma cidade de veraneio em Minas Gerais. Essa cidade é Poços de Caldas. Muitos anos que eu não vou lá. Mas o que eles retratam é bem no princípio, que está passando charrete, está passando carroça. Então, eles estão, por exemplo, onde que acontece é na Praça Central. Hoje, imagino que Poços de Caldas deve estar uma potência, porque ela é uma sede de uma região de Minas Gerais, né? Ali no sul de Minas Gerais. Então, com certeza, se mudou muitíssimo esse lugar. E esses dois personagens, eles estão lá porque eles estão descansando, porque eles têm a perspectiva de passar
por procedimentos cirúrgicos que, por coincidência, são parecidos a acontecer no mesmo período. Então, eles vão para lá para tentar se reabastecer fisicamente, para poder enfrentar esse processo, enfrentar essa cirurgia. E ali eles se encontram. 1 hora, hotel, pequena cidade, você vai na praça, sentou, começaram a conversar. Não precisa muito para se falar numa cidade calma, né? Ainda mais mulher, que gosta de bater um papinho. Então eles começam esse relacionamento. E aí eles começam a trocar experiências. Ela, católica, no início, praticante, aquele termo que a gente usa, né? Católico praticante, ou católico não praticante. E ele não seria um ateu, na minha interpretação, mas seria um curioso, que vai procurando as diversas fontes para poder ter conhecimento. E eles conversam em si. Desse encontro, passados os dias, eles retornam a São Paulo, que a história acontece em São Paulo, aqui, capital. E aí tem todo o desenrolar. Eles vão para a cirurgia, desencarnam no processo cirúrgico, porque naquele tempo ainda não se tinha os recursos para tratar o câncer que eles estavam apresentando. Então, eles não resistem à cirurgia. O Ernesto morre de imediato, a Evelina ainda passa algum tempo para depois desencarnar. Pois bem, e depois se encontram na espiritualidade, como um simples acaso. Aonde aí André Luiz vem transmitir para a gente diversos conhecimentos. Por exemplo, a Evelina, por ser católica, não conseguia entender aonde que ela estava, que ela não via os familiares. Ernesto também, mas a Evelina, dos dois, era aquela, na minha opinião, mais agitada, mais querendo saber mais informações e não conseguia obtê-las. Porque ela já se encontrava desencarnada, estando em um tratamento numa casa de saúde lá no mundo espiritual. Nesse ponto, ela começa a perceber, e Ernesto também começam a perceber, o ditado de nosso querido amigo Descartes: penso, logo existo. Se eu, vamos falar naquele jargão, morri, que a gente deve usar, desencarnei, como que eu estou aqui num mundo de relação? Como que eu estou aqui conversando com um médico, conversando com uma enfermeira, tendo uma alimentação? Como que isso? Então isso começa a chamar a atenção. E aí me reporta aquelas outras questões que a gente conversa várias vezes com os colegas de trabalho aqui do Paz e Amor em Jesus, que é, Espiritismo só tem 150 anos, 160, né, nesses números, que é o que acontecia conosco lá atrás, quando a gente não tinha acesso a essas obras. A gente desencarnava, ia para a espiritualidade, o que aconteceu, cadê meus familiares, e o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Às vezes eu tinha noção que eu tinha desencarnado, às vezes eu não tinha noção, então criava essa confusão. E eles vão para uma casa que faz esse tratamento. Essa casa vem trazendo para eles o mais importante de tudo, que é o fortalecimento das bases deles. Então, coloca para eles, por exemplo, que Deus
não nos condena, nem nos absorve. Não. A divina providência não pergunta o que nós fomos, porque conhece a cada um de nós em qualquer tempo. É difícil, né, gente? A gente pensar no tamanho que esse computador que Deus tem para poder saber todas essas informações de cada um de nós. E não é só a informação daquele nosso currículo que a gente apresenta para entrar numa empresa. É aquelas informações que a gente tem guardado lá dentro, que só nós sabemos. E Ele tem acesso. E Ele entende. E Ele não nos condena. Ele sabe que nós estamos em um processo de melhoramento. Então, se a gente vem à casa de paz e amor em Jesus, é para buscar esse melhoramento. É para buscar essas informações, esse conhecimento. Se eu vou, às vezes, a uma casa católica, é também para buscar esses conhecimentos. Porque tem alguma coisa de diferente no evangelho que a gente lê, do evangelho que na casa católica a gente lê? Não. O que tem é a interpretação, é o entendimento que, graças a filósofos, a Kardec, a outros colegas nossos, nos facilitam o entendimento. Então, às vezes a gente fica nos nossos estudos em debates de temas, de palavras que não precisa. O importante é o sentido que ele nos dá. Então, o que a gente vem buscar na casa de paz e amor em Jesus é essa tranquilidade, é essas informações, é esse apaziguar do nosso coração. Por quê? Na hora que a gente passa aquele portão para fora, aí sim, aí a gente tem que estar preparado. Porque lá a gente vai cruzar com várias pessoas, com várias variações, tipos de pessoas, pensamentos, interesses, enfim. Ali é o nosso campo de prova. Aqui é o nosso reabastecimento. Então a gente pode ver, quando a gente chega aqui no Paz e Amor em Jesus, está sempre preparada a casa. 24/7, como a gente diz tecnicamente. 24 horas, 7 dias por semana. Você pode vir na segunda, como você pode vir na sexta-feira, a casa está aqui, aberta, preparada para nos receber, preparada para nos acolher. Se não tem ninguém para nos atender, porque às vezes é um horário que nós não temos ainda voluntário disponível, sentemos aqui no salão, ficamos tranquilinhos, façamos a nossa oração, olhamos para a imagem do Mestre Jesus, para tudo aquilo que Ele nos transmitiu, e na hora que nós fomos embora, Jesus nos sauda ali na saída, e nós temos outra imagem de Jesus, para nos fortalecer esses pensamentos, para que a gente possa sair daqui melhor. E esse melhor também implica no nosso estudo, no nosso aprimoramento, no nosso aperfeiçoamento, que se dá por onde? Por exemplo, nos livros. Então é por isso que a nossa doutrina, a diretoria de doutrina, criou esse plano, criou esse projeto de, na primeira semana do mês, um livro espírita ser apresentado em todos os trabalhos. E aí é legal. É legal porque vocês podem ouvir da maneira que o Wagner está falando, como da maneira que a Magda falou ontem, como da maneira que o Francisco falou na segunda e ele falou no domingo. E aí cada palestrante que nós vamos ter daqui para frente vai falar com a sua maneira, vai falar com a sua visão, vai falar com a sua profundidade. E aí a gente vê que tudo aquilo está dentro da obra, está tudo ali preparado para a gente estudar, para a gente se aprofundar. Mas Wagner, está difícil para eu entender. Como que eu faço? A Casa de Paz e Amor tem os seus cursos. Vários cursos.
vários grupos de estudo, que você pode ir lá, ou na livraria, ou nos murais, ou no site do pazeamor.org, ir lá e consultar as informações desses cursos, dia, horário, como que você precisa, o que você precisa para se inscrever. A grande maioria é chegar e começar a participar, porque aí nós vamos nos aprofundar, nós vamos entender tudo isso que a divina providência não quer saber o que nós fomos, porque ela nos conhece, ela sabe aonde cada um de nós vai chegar, e é o que acontece com os nossos personagens, não só com os dois, mas a história é tão intrigante, é tão envolvente, que você começa a ler, que tem hora que você fala, não, para, que eu tenho que parar, que eu tenho que fazer as minhas coisas, porque senão o meu relógio vai me cobrar. Você vai se envolvendo, você fala, não é possível. Não é possível. É bem tema para novela, sabe? Aquele enredo que um está envolvido com o outro, um que está mexendo com o outro, mas o fundo disso é o amor que é distribuído. É o carinho que a gente precisa dispensar. É aquele que mais sabe vai ajudar aquele que está chegando e está aprendendo. Então, fica muito claro isso no livro. Fica muito detalhado, aberto, que isso está ali. E isso acontece com cada um de nós. Seja o momento que for, cada momento a gente é, ora, professor, vou falar assim, ora, aluno. Tem problema isso? Não. É a beleza da vida. É a beleza do processo. Que nós possamos apreciar essa obra, ou qualquer outra obra espírita, que a gente sabe que aqui na nossa livraria os livros são tratados, são estudados, antes de serem colocados à venda, que venham nos auxiliar. E tendo dúvida, necessitando de algum esclarecimento, tem a equipe que trabalha agora, tem a equipe que está aqui no atendimento, tem a equipe dos cursos, ou a gente passando pelo corredor, para a chama e vamos conversar. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Então vamos nos acalmando, ficando confortavelmente em nossos lugares, sentindo esse salão todo iluminado, sentindo essa vida que continua, que iniciou quando nós nascemos, que nós temos que agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse planeta Terra, de agradecer de podermos vir a essa casa de paz e amor, para poder aprender que a vida continua, que nós estamos aqui no aprendizado. E assim nesse aprendizado, nós já vamos chamando os nossos médios que confortavelmente já vai com seus pensamentos amenizados, como foi dito. Ao entrarmos aqui no salão, nós já estamos calmos e já vamos sentindo a presença amorável da espiritualidade, que junto aos médiums traz essas vibrações de amor. E essas vibrações de amor vão sendo levadas para o nosso coronário, depois do nosso frontal, onde os nossos pensamentos são amenizados. Depois nós vamos na nossa laringe, onde também as nossas palavras
são ditas com carinho para as pessoas das quais nós encontramos, das quais nós precisamos ajudar ou nos ajudar a nós mesmos. Aí vem o nosso coração, que são energias, sentimento, esse cardíaco que traz toda essa mansidão, que vai amenizando também. E assim todos os nossos centros de força vão sendo envolvidos. E aí nós passamos pelos nossos pés, por toda a nossa coluna e voltamos ao nosso coronário. E aí essa luz explode, como está neste salão, cheio de luz, de flores. E como a vida continua, nós sentimos a espiritualidade amiga de tantos nossos amigos espirituais, tantos espíritos, pessoas que já passou por esta casa, que estão aqui iluminados, nos dando essa sustentação amorável, que vai sendo passada com Jesus ao nosso planeta Terra, aos nossos governantes, ao nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E estas emanações são levadas também aos asilos, às creches, aos orfanatos, às penitenciárias, às casas de repouso. Vai sendo unificada todas as religiões. E assim também, esse amor é levado aos moradores em situação de rua. Aquelas pessoas que também nesse instante que nós pedimos para que sejam acariciadas com o nosso amor, aquela pessoa da nossa família, nosso amigo. E assim, nessa explosão de amor, nós vamos para a nossa casa, para a nossa residência. Vamos abrindo as portas, as janelas, deixando o ar adentrar e abraçando os nossos familiares, principalmente aquele que mais precisa de das nossas vibrações. E assim, nessa caminhada nós vamos sentindo que nós vamos passando por estradas cheias de árvores e flores. Aquela sombra que nos dá aquele aquecimento que o sol trouxe e que agora nos traz a calma. E que nós só temos a agradecer. E nas subidas e nas descidas, nos planos, nas planícies, nós vamos sentindo na subida que nós temos que nos acalmar, ir mais calmos e mais devagar. Nas descidas nós podemos dar uma sustentação maior e depois voltarmos para a planície. E assim nós agradecemos, e como nós estamos nesta floresta, nessa estrada cheia de flores, nós vamos tirando das árvores, das plantações, os nossos amigos espirituais, os pretos velhos, os caboclos, os índios, as equipes que nos dá esse medicamento necessário, vai nos trazendo o medicamento necessário para as nossas águas, aquelas que nós trouxemos, aquelas que estão aqui junto de cada um de nós, e aquelas que estão na nossa casa.
aquela que está no nosso filtro, que está na nossa caixa d'água, ou aquelas que nós vamos sentindo, como foi dito aqui, de Poços de Caldas, a vida continua. Nós vamos retirando aqueles medicamentos necessários que tem naquela cidade, naquelas águas maravilhosas. E vamos trazendo para cada um de nós esta água que nós vamos tomar com uma oração. E esta oração nós vamos, com certeza, sendo medicados. E assim nós agradecemos e vamos passando para a nossa prece final, que com certeza nós já vamos estar aqui, já munidos de amor e de paz, de fé e de esperança. Que Deus nos proteja e nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, neste momento, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, por essa palestra tão edificante, e que possamos, a cada dia, nos fortalecer na prática do bem e da caridade. Peço que nos acompanhe em segurança de volta aos nossos lares, Senhor, e que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Vamos ao sorteio do livro. Alguém faz aniversário aqui no mês 6, em junho? 3 pessoas. A Isa, a senhora e a outra senhora. De vocês 3, alguém faz no dia 15? Olha, bingo, é da senhora o livro. Uma boa noite a todos, um bom regresso aos lares e até a próxima quarta. De luz, paz e amor em Jesus.